Veremos agora algumas das operações que são comumente utilizadas sobre as listas, as mais frequentemente utilizadas. Então, começando primeiramente pelo fracionamento dos elementos de uma sequência, de uma lista, no caso em particular, que seria o objeto de estudo nosso. Então, vamos tomar como exemplo, primeiramente, uma lista que foi criada com os seguintes elementos: 100, 200, 300, 400, 500, 600. Criei essa lista, digitando esses valores, entre colchetes, está criada a lista. Criei uma segunda lista, cujo nome é lista underscore 1, com os seguintes valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu realizar o seguinte comando, print lista, colchete 1, 2 pontos 3, isso resulta em 200,300, 200, 300. O que representa, na verdade, esse procedimento de fracionamento? Significa que eu quero tomar somente alguns elementos da lista, na qual eu vou especificar mediante um índicezinho que eu vou utilizar nesse processo de fracionamento. Isso se faz com o uso dos dois pontos aqui entre os valores dos índices a serem fracionados. Então, nesse caso aqui, né, para a primeira lista, eu quero manipular, nesse caso seria mostrar somente os elementos da primeira lista, cujo nome é lista, que atende o seguinte critério, ou seja, aquele que começa, o elemento que começa cujo índice é igual a 1 e vai até o elemento cujo índice é igual ao especificado aqui como limite superior menos 1. Então, nesse caso aí, seria o elemento cujo índice é igual a 1 e o elemento cujo índice é igual a 2. Se nós olharmos aqui para a lista, aqui os elementos cujo índice é igual a 1 é 200. Começa com 0, lembrando. E o elemento cujo índice é igual a 2 é 300. Então, esses são os dois valores que foram mostrados mediante o uso do comando print com uma lista fracionada, seccionada. A segunda lista, se eu utilizar o mesmo procedimento de fracionamento, por exemplo, usando o comando print, lista, underscore 1, que é o nome da segunda lista, abre colchete, 1, 2 pontos. Como eu não especifiquei aqui o limite superior para qual eu quero parar esse procedimento de fracionamento, o interpretador Python entende que são todos os elementos a serem tomados, desde o elemento cujo índice está especificado aqui como sendo 1, então nesse caso aqui seria o valor 1, até o último. Então os valores que seriam retornados aqui para serem mostrados seria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai do elemento cujo índice é igual a 1 até o último. O último elemento dessa lista é o valor igual a 5 ali. Então, isso é uma forma de se fazer fracionamento dos elementos de uma sequência, ou de uma lista, no caso. Também vale para tuplas. Né? Fracionamento no sentido de poder selecionar quais os elementos que eu quero operar. Tá? Isso é muito útil em se tratando de algumas operações, que a gente pode ver, né, posteriormente, quando se quer somente fazer algumas operações sobre alguns elementos específicos. Por exemplo, eu posso ter uma lista e quero mostrar nessa lista só os elementos que atendem determinado critério. Tá? Então, eu posso fazer um fracionamento aí segundo essa prerrogativa aqui do uso de dois pontos. Aqui. Um outro operador comumente utilizado sobre listas é o operador in. Então, esse operador, ao ser aplicado, ele retorna um valor booleano. Significa isso? Significa que é feita a verificação dentro de uma lista e, ao se utilizar esse operador in, ele vai retornar um valor verdadeiro ou falso, que é um valor booleano. Então, esse operador tem como prerrogativa básica o fato de verificar se determinado valor pertence ou não a uma sequência. Isso, em suma, que ele faz. Tá? É o modo como ele opera, seria essa verificação.
Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro aqui o uso do operador in. Tem uma lista, cujo nome é lista, cujos valores é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu criei uma variável, cujo nome é v, e a essa variável eu estou atribuindo o resultado do operador in entre dois operandos. O primeiro é 5 e o segundo é o nome da lista. Então, na verdade, eu estou querendo atribuir à variável v o valor verdadeiro ou falso. E isso vai ser resultante da aplicação do operador in. Então, na verdade, o que é feito aqui é um questionamento se 5 pertence à lista. Então, é feita uma varredura nos elementos da lista, é feito um comparativo aqui, cada elementozinho aqui com o valor especificado aqui como um dos operandos do operador in, e é feito esse comparativo 1 a 1. Então, 5 igual a 1, não. 5 é igual a 2, não. 5 é igual a 3, não. 5 é igual a 4, não. 5 é igual a 5, é. Então, se é, retorna para a variável v, true. Ou seja, 5 pertence à lista. Se eu mandar mostrar o conteúdo da variável v, vai aparecer lá, true. Tá? Seria o resultado da aplicação do operador in. Por outro lado, vou fazer o mesmo teste, outro valor, usando o operador in. Nesse caso aqui, o valor a ser testado seria o zero. Vou usar um outro operando aqui que seria o zero. Usando a mesma variável v, recebe zero em lista. Resultado dessa execução desse comando aqui, essa linha de comando, seria false, né? Porque zero não pertence à lista. Então, se eu mandar mostrar o conteúdo da variável v, vai resultar em false. Por quê? Porque zero não está contido na lista, foi criada ali inicialmente ali. Um outro exemplo do uso do operador in seria, por exemplo, em conjunto com o operador com o comando if. A mesma lista ali tomada como exemplo. Lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os elementos da lista. Tá? Sido mais um aqui só para aumentar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais a unidade de elementos dessa lista, ficar mais rico o exemplo. Então eu faço a execução do seguinte comando: if 5 em lista, print 5 pertence à lista, else print 5 não pertence à lista. Se eu for executar esse trecho de código aqui, nesse caso em particular, a mensagem que irá surgir será 5 pertence à lista. Por quê? Porque quando eu executo esse primeiro if aqui, if 5 em lista. 5 em lista vai resultar em true. If true é verdadeiro. Tá? Então, if true resulta num comparativo verdadeiro aqui no caso. E como o resultante desse if aqui é verdadeiro, vai executar o que vem após o if, que é esse print aqui, 5 pertence à lista, e a parte do else não é executada. Isso aqui é um if composto. Então, um if composto e uma opção excludente, o if e o else, ou um ou outro é executado. Os dois demais podem ser executados simultaneamente. Então, nesse caso aqui seria, o resultado da execução seria 5 pertence à lista. Um outro exemplo seria com o uso do zero, valor zero, similar ao caso anterior. If zero em lista, print zero pertence à lista, else print zero não pertence à lista. Neste caso aqui, o resultado da execução desse comando if composto seria zero não pertence à lista. Porque quando chegar aqui na execução do if, o resultado da aplicação do operador in resulta em false. If false, caso, né, a resultante desse comparativo é falso. Se é falso, vai executar o que vem após o else. O que vem após o else é uma mensagem de texto indicando que zero não pertence à lista. Consequentemente, isso aqui é uma das estratégias comumente utilizada para ver se um determinado elemento pertence ou não a uma lista, em conjunto com o operador if. Isso é bastante utilizado, bastante útil ali, um exemplo bem típico ali, foi mostrado aqui um pedacinho, um trechinho de código para vocês
utilizarem como modelo nos programas de vocês, caso necessitem, dependendo da lógica, obviamente. Então, uma outra operação também comumente utilizada sobre as listas é o procedimento de fazer uma varredura nos elementos da lista. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma lista aqui cujos elementos são esses listados aqui. São 3 cadeias de caracteres, 3 strings, né, com os seguintes nomes: Volkswagen, Fiat e Renault. Aí eu posso usar, já relembrando os comandos que vocês estudaram, estrutura de repetição, estrutura de seleção. Então, mediante o uso da estrutura de repetição, eu posso fazer uma varredura dos elementos da lista e poder mostrar todos os elementos da lista, por exemplo. Então, para carro, quem carro? Carro é uma variável que assume os valores da lista que foi criada. Então, para carro in, olha o operador in aqui, para carro in nova lista é a lista que contém essa cadeia de caracteres aqui, mostre o conteúdo da variável carro. Então, isso aqui, ao ser executado, esse for com print, daria como resultado Volkswagen, Fiat, Renault. Exatamente a lista que foi criada ali. Forma de ver o conteúdo de uma lista, por exemplo, fazer a varredura dos elementos de uma lista. Um a um vai sendo listado, mostrado ali na forma de uma lista entre colchetes. Um outro exemplo aqui, se tivesse uma outra lista, uma lista com o nome outra lista, cujos elementos são 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se mandar mostrar o conteúdo somente do primeiro elemento da lista, a gente utilizaria o seguinte comando: print, outra lista com o nome da lista, índice 0, vai mostrar o valor 10. Print, outra lista, índice 2, mostra o valor 12. Por quê? Porque 12 é o terceiro elemento da lista. Lembrando que os índices começam a partir do valor 0, da esquerda para a direita. É positivo. 0, 1 e 2. Então, o terceiro elemento da lista, o valor do índice é igual a 2. Então, como eu pedi para mostrar o terceiro elemento, eu tenho que especificar o índice dele, que é 2. Então, vai mostrar 12, que é o valor frente ao terceiro elemento da lista. Um outro exemplo aqui, print outra lista menos 1, para mostrar o último elemento da lista, ou mais à direita, né? Porque o índice aqui é negativo. E aí, da direita para a esquerda, vai sendo incrementado de 1 em 1. Mostrado aqui, vai print outra lista menos 3. Então, menos 1 é o 15, menos 2 é o 14, menos 3 é o 13. Aí seria mostrado 13, como sendo resultante dessa execução desse comando print outra lista entre colchetes menos 3. Então, mediante a especificação dos índices, eu consigo operar cada elementozinho da lista, acessando cada elementozinho e fazer as operações desejadas, de acordo com o que for necessário fazer, dependendo da lógica a ser construída. Um outro exemplo aqui, teríamos aqui, seria outra lista, aquele mesmo exemplo anterior, outra lista, né, dando sequência àquele exemplo anterior, os mesmos valores 10, 11, 12, 13, 14, 15, só mantive a mesma lista anterior, só mudei os comandos agora aqui. Print outra lista, colchete 1, 2 pontos. Ou seja, vão ser mostrados todos os elementos a partir do segundo até o último. Vai ser mostrado 11, 12, 13, 14, 15, menos o 10. E 10 não atende o critério aqui como sendo o valor do primeiro, a partir do qual deve ser mostrado os elementos dessa lista. Então, 1 seria o índice do segundo elemento da lista. Uma outra execução aqui, print, outra lista, agora é o contrário, 2 pontos, 3. Isso significa pegar todos os elementos dessa lista, a partir do primeiro até o elemento cujo índice é o que está especificado aqui como limite superior, nesse caso 3 menos 1. Então, vai pegar o elemento cujo índice é igual a 0, o elemento cujo índice é igual a 1 e o elemento cujo índice é igual a 2.
são os elementos 10, 11 e 12 dessa lista. E um outro exemplo aqui é um comando print também, tá? Também são vários exemplos de fracionamento aqui sendo mostrado aqui para vocês. Então, gama imensa de possibilidades, trabalhar com listas e operar esse elemento dessas listas aqui. Aqui são mostrados vários exemplos, sim, de como se faz seccionamento de elementos da lista aqui. Por exemplo, aqui eu quero tomar todos os elementos a partir do segundo, tá? Até o terceiro, então 1, 2 pontos, 4. Só que agora eu quero fazer saltos de 2 em 2, tá? Não mais de 1 em 1, como foi feito no caso anterior. Né? Então eu posso especificar também o valor do incremento ali. Então, quais são os elementos que serão mostrados aqui? A partir do segundo, o índice aqui especificado aqui é 1, então é 11. E deveria parar, né, no quarto elemento, cujo índice é 3, que seria 4 menos 1. Então, seria o segundo, terceiro e o quarto. Tá? Por que não é mostrado o 12 após ser executado esse comando aqui? Porque foi pedido para saltar de 2 em 2. Então, mostro 11, pulo 12, mostro 13, que ainda atende o critério, e os demais não são mostrados, porque eu já ultrapasso o valor do índice superior especificado ali no comando. Okay? Um outro exemplo aqui seria print, outra lista, 2 pontos, 2 pontos. Isso aqui é uma maneira de se mostrar todos os elementos da lista sem restrição de valores de índice. Então, já mostrado todos os elementos da lista. Utilizando esse método de fracionamento, eu faço usando 2 pontos, 2 pontos. Então, pega desde o início, vai até o final, sem restrição nenhuma. E aqui também é um outro exemplo, mostrando todos os elementos da lista, só que começando da direita para a esquerda, ou seja, listando na ordem inversa. Então, como é que eu faço isso? Print, outra lista, 2 pontos, menos 1. Esse menos 1 aqui significa pegar a partir do último elemento da lista. Então, vai ser mostrado 15, 14, 13, 12, 11 e 10. Tá? Então, são várias combinações possíveis que a gente pode ter, utilizando esse prerrogativa dos 2 pontos aqui para fazer fracionamento. Tá? Mostrei aí como exemplo o comando print, mas eu posso usar qualquer outro comando. Irá fazer qualquer operação sobre alguns elementos específicos da lista, eu posso especificar quais que eu quero operar mediante esse procedimento de fracionamento. Um outro exemplo aqui é quando eu quero, por exemplo, fazer alteração para as listas. Tupla isso não é possível, por isso que a diferença entre lista e tupla é que um é mutável, outro é imutável. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma lista cujos elementos são Volkswagen, Fiat e Renault. O nome dessa lista é nova lista. Aí, a esta nova lista, eu quero atribuir ao primeiro elemento dessa lista criada anteriormente, string Mercedes. Isso vai fazer com que o primeiro elemento da lista original, o string era Volkswagen, será sobrescrito pelo string Mercedes. Então, se eu mandar mostrar agora o conteúdo da lista alterada, será Mercedes, Fiat e Renault. Por quê? Porque eu fiz uma sobrescrita. Escrevi o primeiro elemento da lista, alterando de Volkswagen para Mercedes. Tá? Com lista isso é possível. Vou repetir, com tupla isso não pode ser feito. Teria que criar uma outra tupla. Um outro exemplo aqui seria a alteração a ser feita para agora o último elemento da lista. Então, se vier alterar o último elemento da lista, trocar de Renault para BMW, simplesmente faria um procedimento similar a esse aqui. Tá? Executaria em comando nova lista. Agora eu utilizei o índice menos 1 para especificar o último. Ou menos 1, ou nesse caso aqui 0, 1, 2.
nova lista, 2 positivo, recebe BMW, também alteraria. Seria dois caminhos distintos, chegaria no mesmo resultado. Aí mandando mostrar o conteúdo desse nova lista aqui alterada, seria Volkswagen, Fiat e BMW. Feita a alteração. Então, mediante a manipulação desses índices, eu posso fazer operações de atribuição, operações de, se for com números, eu posso fazer operações de soma, subtração, aquelas operações comuns que vocês estão habituados. Outro exemplo aqui, queremos uma lista também com os valores Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. Agora eu fiz um procedimento de troca. Tá? Então eu vou desejar realizar a troca entre a posição da string BMW, colocar na posição de está atualmente o string Renault e vice-versa. Como é que eu faço esse procedimento? Nova lista, -1, recebe Renault. Fiz uma atribuição. Então, aí, essa nova lista agora, ela teria a seguinte característica. Os valores agora seriam alterados. Seria Volkswagen, Fiat, Renault e Renault. Essa mudança aqui, a primeira. A segunda, nova lista, índice 2, recebe BMW. Tá? Então, com essa segunda mudança aqui, a nova lista teria a seguinte característica. Ou seja, passaria a ter os seguintes elementos: Volkswagen, Fiat, BMW e Renault. Foi a primeira alteração feita. Se eu mandar mostrar agora o conteúdo dessa lista alterada, segundo esses critérios que foram utilizados aqui, eu teria Volkswagen, Fiat, BMW e Renault, segundo a proposta inicial que eu desejaria fazer, que seria essa troca entre posições da BMW para o Renault e vice-versa. Então, é uma forma de se fazer uma troca, era bem simples, sem grandes complicações em termos programáticos, para fazer alterações de posições de elementos de uma lista. Teria outras maneiras de se fazer, várias outras maneiras, via programa, via de repetição for, por exemplo, daria para fazer também essas trocas, mas provavelmente teria um trabalho adicional a mais. Aqui não, é bem mais simples de se fazer, para listas pequenas como essa aqui. Uma outra operação também que é comumente utilizada seria a operação de fazer o acréscimo de elementos de uma lista. Então, se nós tivermos a lista aqui, mesma lista anterior, os elementos cujos valores são Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. Ao se fazer o acréscimo de um novo elemento dessa lista, eu posso fazer de duas maneiras. Digitando a lista novamente, repetindo a digitação, utilizando agora um novo elemento que eu quero acrescentar, ou utilizando a função append, de pensar, ou seja, acrescentar. Então, como é que se usa essa função para fazer acréscimo de elementos de uma determinada lista pré-existente? Nova lista, ponto, pen, que é o nome do comando, da função, entre parênteses, o elemento que eu quero acrescentar. Nesse caso aqui é uma string, nada Mercedes. Se eu for mandar mostrar agora o conteúdo dessa nova lista com essa alteração feita, seria Volkswagen, Fiat, Renault, BMW e Mercedes. Então, o resultado da aplicação da função append faz com que eu faça o acréscimo de novos elementos da lista, sempre no final, nesse caso. E assim como eu posso acrescentar elementos de uma lista, eu posso remover elementos de uma lista, especificando qual elemento em particular que eu desejo retirar da lista. E isso eu faço utilizando a função remove. Então, similar à função append, usando a função de remoção, eu posso excluir elementos da lista. De que maneira eu faço isso? Aquela nova lista, aquela mesma lista lá, que é como exemplo, Volkswagen, Fiat, Renault, BMW, Mercedes, só que agora já com um acréscimo do elemento que foi feito no slide anterior. Eu agora vou remover esse elemento que foi acrescido, vou remover da lista.
Como é que eu faço isso? Nova lista, POM, tá? Similar ao append remove, que é o nome da função, abre um parênteses e especifico qual elemento que eu quero retirar da lista. Se eu mandar mostrar agora o conteúdo dessa lista, aparecerá lá Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. Aí volta para o estado original, né? Uma outra funcionalidade também eu posso fazer uso sobre os elementos da lista é a possibilidade de poder eliminar um elemento específico da lista, similar no caso do remove, mas agora em vez de especificar o elemento em si, tá? No remove eu tenho que especificar o elemento em si da lista. Se for um string de caractere, eu tenho que especificar aquele string. Se for um numeral, eu tenho que especificar o numeral que eu quero remover. Existe uma forma de fazer remoção dos elementos da lista utilizando apenas o índice, que é mediante o uso do comando del. Del deletar. Então, del da lista, abre um colchete, especifico dentro do colchete o índice. Então, nesse caso aqui, eu vou estar removendo o segundo elemento da lista. Que o índice que eu estou especificando aqui é igual a 1. Lembrando que o índice sempre começa com 0. Então, o primeiro elemento da lista é Volkswagen, cujo índice é 0. O segundo é Fiat, cujo índice é 1. O terceiro é Renault, cujo índice é 2. E o quarto é BMW, cujo índice é 3. Como eu executei o comando del, nova lista, sim, eu vou estar, nesse caso, removendo o elemento cujo nome string, é Fiat. Então, se eu mandar mostrar construção da nova lista, depois da remoção feita mediante a especificação do índice, teria Volkswagen, Renault e BMW. Esses seriam os elementos que restariam após a exclusão do string de caracteres Fiat com o uso do comando del. Também existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer um ordenamento de uma lista, tá? Utilizando uma função específica para isso, que é aplicado no caso das listas, eu posso fazer ordenamento de lista. Vejamos, eu tenho uma lista aqui, os valores são Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. Se eu uso a função de ordenamento aqui, eu posso operar sobre essa lista, fazendo um ordenamento, caso em ordem crescente, né? Para que eu possa colocar esses elementos dessa lista numa determinada ordem, nesse caso, como foi especificado nem se é crescente ou decrescente, por default é assumido como sendo crescente. Então, se eu mandar mostrar essa nova lista após a aplicação da função sort, que é a função que faz esse tipo de procedimento, a nova lista estaria agora ordenada, né, segundo o ordenamento das letras do alfabeto. B em primeiro, F em segundo, R em terceiro e V em quarto. Tá? Então, essa função que permite fazer o ordenamento, nesse caso aqui, é a função sort. Parênteses sem nada especificado, tem alguns parâmetros que dá para especificar dentro do sort, dá para fazer em ordem inversa, por exemplo, poderia fazer Volkswagen, Renault, Fiat e BMW, dá para fazer também, especificar um parâmetro da função sort, isso é possível. Nesse caso, como não foi especificado nenhum parâmetro, então lá faz o ordenamento em ordem crescente. Uma outra função, e aí não seria com o uso da função sort com um parâmetro específico para fazer em ordem inversa, eu posso lançar mão de uma função que já traz essa prerrogativa de fazer o ordenamento em ordem inversa, do maior para o menor. Seria a função reverse. A nova lista, ponto reverse, ela faz o ordenamento segundo... Aliás, desculpa, aqui não é nem ordem decrescente. Seria a partir do último
Ela inverte, na verdade. Essa função ela não é, ela tem um funcionamento diferente da sorte. A sorte ela faz o ordenamento, né? Pode ser em ordem crescente ou ordem decrescente. Aqui é só uma reversão das posições. Ou seja, aqui a gente tem a lista, ó, Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. Você usa essa função reversa, o que ela faz? Ela inverte as posições. Então, BMW era o último elemento da lista, passou a ser o primeiro. Renault era o penúltimo, passou a ser o segundo. Fiat era o antepenúltimo, passou a ser o terceiro. E Volkswagen era o primeiro, passou a ser o último. Fiz a inversão aqui no caso. Da ordem dos elementos que ocupam dentro da lista. Tá? É um processo de reversão. Assim. Reverte essa lista aqui na ordem contrária na qual ela foi criada. Isso aí tem algumas utilidades, dependendo da lógica, como eu falei. Eu estou mostrando aqui uma série de operações para vocês, é como se fosse um resumão, mas obviamente vai depender, o uso desses operadores vai depender da lógica que vocês precisam desenvolver. Então, dependendo da loja, dá para lançar a mão desse grande dicionário de funções, digamos assim, possíveis de serem utilizadas para manipular elementos de uma lista. Eu estou mostrando aqui os principais, mas existem bem mais outras funções que também operam sobre as listas. Tá? Se vocês consultarem a documentação da linguagem Python, vão estar lá uma série de funções, todas as possíveis, que vocês possam utilizar. É só saber como é que é a sintaxe do uso da função para poder utilizar e o que, que ela faz, principalmente, né? Porque dependendo do que ela faz, vai atender a lógica que eu quero desenvolver ou não. Uma outra função também, dentro desse grande resumo que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a função enumerate. Ela tem como característica de funcionamento básica é o fato de retornar 2 elementos a cada iteração. Significa isso? Isso é melhor descrito mediante esse exemplo aqui. Tá? Isso normalmente é usado, pode ser usado dentro de uma iteração. Iteração é um laço de repetição. Então, se tivesse uma lista aqui, cujos elementos seriam Volkswagen, Fiat, Renault e BMW. E aí eu utilizasse o seguinte comando. Então, preste bem atenção aqui. For i, p, in enumerate. O que significa isso? Então, i é o primeiro, assim, a primeira variável que receberá um primeiro valor proveniente da aplicação da função enumerate. E p é a segunda variável que receberá também receberá um valor proveniente da aplicação da função enumerate. O que essa função faz? Então, ela percorre uma lista, nesse caso aqui é nova lista, e para cada elemento da lista, ela vai atribuindo para a primeira variável o valor do índice e para a segunda o elemento em si. Então, nesse caso aqui, ó, se nós fôssemos mandar mostrar o conteúdo da variável i e da variável p, nós teríamos o seguinte resultado. 1, Volkswagen, 2, Fiat, 3, Renault e 4, BMW. Essa setinha que aparece aqui foi só uma estratégiazinha que foi utilizada para separar os valores do índice dos elementos em si, tá? Dentro do print. Então, na verdade, o que está sendo mostrado aqui é o que? É o conteúdo da variável i mais 1. Por que mais 1? Porque, lembrando, o valor do índice começa com um valor 0. Então, sairia para o usuário o valor 0 Volkswagen, mas o usuário ficaria meio confuso. Mas 0 Volkswagen? Existe o elemento 0? Para não estar dando muito, para quem, com o usuário, provavelmente não estaria a par dessa consistência em termos de, ou desse relacionamento em termos de que o índice começa com um valor igual a 0, a gente faz essa compensação aqui, tá? Atribuindo sempre mais 1 ao valor do índice, para que apareça em ordem comumente utilizada o valor do índice, como sendo a partir do primeiro, segundo, terceiro e o quarto.
Em vez de aparecer 0, 1, 2, 3, aparece 1, 2, 3, 4. Tá? Foi só uma estratégia que foi utilizada aqui. Mas lembrando, os valores que assume é 0, 1, 2 e 3. E aí, dentro do print, utilizei essa estratégia, vírgula, você faz com que ela mostre o conteúdo da variável i, vírgula, aspas duplas, utilizei esse caractere aqui, sinal de igual mais maior, fechar aspas duplas para aparecer isso aqui, tá? Ou seja, 1 implica Volkswagen, 2 implica Fiat, isso é uma simulação daquela sinal de implicação. Vírgula P, que é o valor da variável que contém o elemento da lista propriamente dita. Então, essa função enumerate ali, ela é muito rica nesse sentido. Ele já devolve tanto o valor do índice quanto o elemento propriamente dito ali dentro de uma lista. Se quiser depois manipular esses valores de IP, dependendo da lógica, eu já tenho ele já disponível após a aplicação da função enumerate, dentro de uma interação, por exemplo, nesse caso aqui.